E aí pessoal, aqui é a Carol e hoje nós estamos em mais um dia de gravação aqui do nosso quadro Papo de Bíblia. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus no capítulo 9. Vamos lá? Vamos começar então aqui com Jesus curando um paralítico. E diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tem de bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disto, alguns mestres da lei disseram entre si a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante, pegue a sua cama, a sua maca e vá para casa. E ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ou seja, que Jesus estava passando por um momento onde um homem foi levado por seus amigos. Eles abriram então um buraco em cima daquela casa, trouxeram um paralítico deitado em sua maca. E eles abriram aquele espaço naquele telhado, colocaram aquele homem pelo buraco do telhado. Aqui não vai falar que eles fizeram isso, mas se nós formos lá para Marcos, no capítulo 2, eu até vou, só para nós fazer essa comparação, vai falar que removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. É a mesma história, então você nota que eles contam a mesma história, com alguns acréscimos diferentes de detalhes, mas é a mesma história, tá bom? Aqui a gente sabe que Jesus está que esse capítulo 9 está se referindo à mesma história que é contada em Marcos capítulo 2. Aqui não vai falar que eles fizeram essa abertura na parte de cima da casa, mas aqui é a mesma história, então você sabe que eles fizeram. E ele viu que tamanha era a fé deles, a ponto deles tirarem o que tinha ali protegendo aquela casa, seja telha, seja o que for, não era telha naquela época, né? Eles tiveram todo aquele trabalho, por quê? Porque eles tinham fé, eles acreditavam que por mais que eles tivessem que ter aquele trabalho, não importava, eles tinham fé que Jesus poderia curar aquele homem, e de fato foi o que aconteceu, mas Jesus foi criticado por aqueles homens, por outros homens, né? Os mestres da lei que estavam ali, porque Jesus falou: seus pecados estão perdoados. E é como que se Jesus dissesse: vocês acham que isso que eu estou fazendo é muita coisa, é demais? Vocês acham que eu estou blasfemando? Então agora vocês vão ver o poder manifesto de Deus. E naquele momento ele disse para aquele homem: tome a sua maca, levante-se e ande, porque nenhum daqueles mestres da lei tinha autoridade para fazer aquilo. Então ali aquele milagre acontece, todos ficam maravilhados, glorificam a Deus pelo que tinha acontecido, e mais uma vez Deus prova que ele tinha poder sobre as enfermidades, poder sobre o pecado, poder sobre tudo que tinha naquele momento. Jesus tinha poder sobre as coisas à sua volta, Jesus tinha poder até mesmo sobre o que as pessoas estavam pensando, ele sabia o que se passava no coração das pessoas. Tanto é que aqui relata que eles pensavam para si mesmos, mas Jesus sabia. Em seguida vai falar ali sobre então o chamado de Mateus. E levantando-se dali, foi, né, que fala sobre o homem que tinha se levantado e tinha ido. Mas quando Jesus saiu então daquela situação, saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, ou seja, você vê que tem bem uma sequência, né? Desceu do monte, falou com mais algumas pessoas, curou mais alguns enfermos. Aí aqui ele sai daquela situação, saindo dali então viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu, imediatamente, assim como os outros discípulos também fizeram. Então, estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ou seja, Jesus quis dizer o quê? Esses que estão afastados de Deus, esses que estão doentes, esses que vocês dizem que são pecadores, que são pessoas sujas e imundas, é para esses que eu vim. Eu vim para redimir o homem do pecado, eu vim para tirar o homem da imundícia do pecado, eu vim para salvar até mesmo aqueles fariseus que estavam ali, porque por mais que eles tivessem a lei, por mais que eles tivessem as regras, a tradição judaica, eles estavam sim perdidos nos pecados deles, porque eles não podiam salvar a si mesmos. Então Jesus faz essa advertência ali para os fariseus, faz essa advertência dizendo: eu vim salvar e curar e transformar a vida desses que estão perdidos no pecado. Logo em seguida dali, então, os discípulos de João vieram perguntar a Jesus
o porquê que os discípulos jejuam e os fariseus vieram perguntar para Jesus por que os discípulos dele não jejuavam, sendo que isso era uma prática tanto dos fariseus quanto dos discípulos de João. Por que vocês não jejuam? Por que vocês não têm esse hábito de jejuar? E Jesus respondeu o seguinte, eu já li uma boa parte aqui, então essa parte eu vou dar uma resumida para vocês. Por que eles não jejuavam? Porque o noivo estava presente. Jesus fala para eles, por que eles vão jejuar se o noivo está presente? Quando o noivo for retirado, aí então eles jejuarão. Aí então eles terão que começar a orar mais, a jejuar mais, a buscar mais, porque o noivo será retirado deles. E ele estava falando ali então sobre a morte e ressurreição também, mas a ascensão, ele estava se referindo ali que ele não estaria mais na terra em corpo físico com eles, né? Em seguida o Senhor vai falar mais sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Ele falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, também os seus discípulos. Ou seja, aqui um dos dirigentes da sinagoga. A gente nota aqui que esse dirigente da sinagoga, por ser um dirigente, ele era um homem que tinha um conhecimento mais elevado. Ele conhecia a lei, ele conhecia a tradição judaica, ele conhecia todos ali as regras, as normas, tudo que condizia com aquela lei, com as leis, com a tradição judaica. Provavelmente esse homem, ele sabia. Provavelmente não, certamente ele sabia, porque ele era um dirigente, ele era um homem que exercia um cargo de liderança ali. Mas aqui a gente nota também que, apesar de terem muitos fariseus, muitos mestres da lei, muitos homens ali que criticavam Jesus, que viam que Jesus era uma ameaça, que achavam que ele estava blasfemando, existiam alguns naquele meio que também reconheciam o poder de Deus. Talvez eles não falassem abertamente sobre isso, mas chegou um momento que um deles, no momento de desespero, precisou chegar a Jesus e dizer: por favor, me ajuda. Ele não se importou com o que os outros iam pensar, ele foi lá e pediu a ajuda de Jesus, porque ele via que naquele homem tinha de fato o poder de Deus. Ele disse para Jesus: vem e impõe a tua mão sobre ela, a filha dele, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, também os seus discípulos. Nesse caminho, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, foi por trás dele e o tocou. Aqui, então, é a história da mulher do fluxo de sangue. Então, note que no caminho que Jesus vai até a casa desse líder da sinagoga, durante esse caminho, então, ele cura a mulher do fluxo de sangue, indiretamente, né? Porque ele não sabe, ele não impôs as mãos nela, ele não falou uma palavra, tipo assim, você está curada agora, vendo ela, né? Diretamente vendo ela, mas ele sentiu que dela saiu virtude. Depois que ele sentiu que saiu dele virtude, ele olhou para ela e disse: a tua fé te curou, porque ele sabia que ela tinha recebido uma cura milagrosa naquele momento, saindo virtude dele. Aí vai falar sobre a situação, então. E ele chega, depois desse percurso onde a mulher do fluxo de sangue é curada, ele chega na casa desse mestre, né, desse dirigente da sinagoga, e ali estão as pessoas chorando e pranteando por aquela menina que tinha, até onde eles pensavam, ela tinha morrido. E Jesus disse: não, ela não está morrendo, ela está apenas dormindo. E todos deram risada dele, porque acharam: meu Deus, o que ele está pensando, né? Ela morreu. E ele foi lá e a menina foi ressuscitada, né, ou despertada, porque Jesus falou que ela estava dormindo ali. Ela veio novamente à vida, vamos botar assim, a vida, né, porque a gente traz aqui a visão de que ela estava morta. E ela aqui diz: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Então é mais um milagre de Jesus. Então vamos fazer um ponto aqui, trazer uma observação importante para que a gente entenda assim a trajetória de Jesus mais uma vez, tá? Em todos os momentos ele sai de um lugar onde ele está ensinando, de repente ele já está curando, de repente no caminho onde ele vai operar um milagre lá na frente, como é o caso aqui da filha desse dirigente da sinagoga, nesse caminho ele já cura uma mulher. E depois aqui em diante você já vai ver, saindo dali, 2 cegos seguiram ele clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. A expressão que é usada aqui é a expressão que eu expliquei lá no primeiro capítulo, no capítulo 1 de Mateus, lá naquele vídeo, no primeiro vídeo. Inclusive, se você não assistiu os outros vídeos, eu quero te pedir para que você assista os outros vídeos.
Lá no primeiro vídeo eu expliquei, no primeiro capítulo, né, eu expliquei sobre essa expressão filho de Davi. Tem misericórdia de nós. Eles clamaram a Jesus assim. Então, entrando ele na casa, os cegos se aproximaram. Entrando ele em casa, ele estava indo para a casa dele. Os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos dele, disse-lhes: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Ou seja, Jesus curou usando o poder que ele tinha, mas ele disse que seja feito conforme vocês creem. Ou seja, em todo momento, todos os milagres que Jesus fez até aqui, ele sempre fala: tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vocês tiveram fé, como ele falou lá pros amigos que levaram aquele homem na maca para ser curado. Aqui ele diz pros cegos que seja feito conforme a sua fé. A gente vê sempre Jesus frisando o milagre associado com a fé. E aí você vê mais uma vez, como eu falei antes, ele saiu de um lugar, já estava indo ali, entrando ele em casa, dá a entender aqui que é a casa para onde ele estava, onde ele habitava, a casa dele, entrando ele em casa, aqueles homens já foram atrás dele. Então ele saía de um lugar, as pessoas já viam a oportunidade, corriam atrás dele para conseguirem mais um milagre, para conseguirem alcançar aquilo que eles precisavam. Então Jesus era um homem que durante os seus dias aqui na terra, durante o seu tempo de ministério, ele foi um homem que fez curas, milagres, ensinou o tempo inteiro. Era um ministério extremamente constante, um ministério de movimento, onde ele não parava nem por um instante, ele parava para descansar nos intervalos, às vezes nos barcos no meio da tempestade, às vezes enquanto eles faziam alguma coisa ele se retirava para orar, às vezes para orar ele precisava se retirar, porque a multidão estava sempre na volta dele, porque as pessoas sabiam que aquele homem, ele era um homem de Deus, ele era o Filho de Deus, ele era um homem que tinha o poder do alto sobre as doenças, sobre as enfermidades. Aqui vai falar o seguinte também, ó: enquanto eles se retiravam, logo após ali curar os cegos, diz o seguinte: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem. Enquanto quem se retirava, enquanto aqueles dois homens que estavam ali, que tinham acabado de ser curados, se retiravam do local onde Jesus estava, enquanto ele se retirava, já veio outra pessoa com um endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então, mais uma vez, o que eu falei para vocês. Um tinha acabado de ser curado, já estava chegando o outro para ser curado. Mas os fariseus diziam que era pelo príncipe dos demônios que ele expulsava. Então, olha só a que ponto eles chegaram, a que acusação os fariseus chegaram contra Jesus. Em seguida, então, Jesus vai falar ali sobre poucos são os trabalhadores, no versículo 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, tinha muita gente para ser salva, tinha muita gente para ser alcançada, para ser curada, mas existiam poucos trabalhadores, existiam poucas pessoas que podiam ajudar. Naquela ocasião ali, nós podemos dizer que a única pessoa que podia ajudar naquele momento era Jesus. Jesus recém estava preparando seus discípulos. Logicamente, nós sabemos que depois que Jesus é assunto aos céus, os discípulos então recebem a comissão de sair pelo mundo e pregar o evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos, mas até aquele momento eles estavam num processo de preparação. E os líderes que tinham naquela época, os fariseus, os saduceus, eles eram homens hipócritas que colocavam somente o peso de regras, traziam todo o peso da lei sobre aquelas pessoas, traziam aquele peso de tipo: se você fizer esse pecado, você vai ser apedrejado, para você não ter misericórdia. Realmente a lei era assim. Mas como nós falamos, Jesus ele veio cumprir a lei. Ele veio de fato circuncidar o nosso coração, nos mostrar o que de fato a lei queria dizer, o que de fato a lei queria nos mostrar. A lei ela foi importante, ela foi como um aio que conduziu até a vinda de Jesus, ela conduziu a Jesus, que é o cumprimento da própria lei. Mas aqui nós estamos vendo que as pessoas elas tinham somente líderes que colocavam fardos sobre elas. Somente fardos e não tinham misericórdia. Mas Jesus vem aqui ensinando para todas as pessoas, curando a muitas pessoas, libertando muitas pessoas e dizendo aos seus discípulos: a multidão que precisa ser ajudada é muitos, mas poucos são os trabalhadores. E hoje o Senhor ministra muitas vezes isso no nosso coração quando nós vemos as pessoas. É muita gente para ser alcançada, mas muitas vezes nós estamos dormindo em relação ao trabalho que Deus tem nos confiado. Eu quero te convidar a se despertar
porque as pessoas estão aí para serem alcançadas, as pessoas estão aí para serem libertas, mas Deus quer usar a minha e a sua vida como um instrumento para alcançar essas pessoas. Eu espero muito que você tenha se identificado com mais esse capítulo. Eu quero te pedir para que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, envie para as pessoas que você sabe que precisam dessa palavra, que são todas, porque todas precisam da palavra de Deus. Então eu quero te convidar a curtir, comentar, compartilhar, colocar aqui nos comentários se você achou falta de alguma coisa. E eu te agradeço mais uma vez por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.